Olá, eu sou a doutora Raquel Cimbalista, pediatra, e hoje vamos falar sobre o papel do papai, desde a gestação até o puerpério, logo depois do parto e na educação dos filhos. Se você pensa que no tempo do seu pai ou do seu avô era melhor, nesse quesito papai, eu não acho que era não, viu? Porque essa mudança do papel do pai através do tempo, ela evoluiu muito e hoje em dia os pais estão muito mais participativos. Tem um artigo de uma autora chamada Denise Bernardi, que é de 2017 e que fala sobre paternidade e cuidados, novos conceitos, velhos discursos. E nesse artigo ela comenta e ela traz como é que era a paternidade desde o século XVI até os dias atuais. E vocês sabiam que no século XVI, um tempão atrás, o cuidado com os filhos era atribuído a terceiros, a outras pessoas? Imagina, você tinha o filho e às vezes outras pessoas cuidavam e após atingir uma certa idade, essas crianças eram entregues, muitas vezes a pessoas desconhecidas, hoje em dia é impensável isso, né? Para prestar serviços domésticos ou mesmo aprender algum ofício. Elas pouco tinham infância, né? Não tinha essa coisa de brincadeira, da infância mesmo. E muitas vezes não se sabia nem quem eram os pais dessas crianças. No século XVII, a mulher e as crianças também ainda eram pouco valorizadas. E por esse motivo, assim que as crianças podiam prescindir dos cuidados das amas, porque não sei se vocês sabem, mas antigamente, nessa época, quem cuidava, amamentava os filhos não eram as mães propriamente ditas, eram amas de leite, eram mulheres geralmente de condição mais humilde, que tinham vários filhos um atrás do outro e elas amamentavam os filhos de mulheres com mais condição, porque se achava que isso não era um ato que essas mulheres podiam executar. Então era dessa forma que acontecia. E elas passavam rapidamente a condição de adulto. Assim que elas podiam meio que cuidar de si mesmas, elas já eram passadas à condição de adultos, havendo assim uma pouca ou nenhuma manifestação de afetividade entre pais e filhos, principalmente entre o pai e os filhos. A partir do século XVIII, as crianças passaram a ser um pouco mais reconhecidas e diferenciadas dos adultos. E aí esse distanciamento e a autoridade paterna marcavam esse período. Apesar das crianças terem ganhado um pouco de espaço na sociedade, a figura paterna ainda era aquela figura austera, daqueles filmes que a gente vê de antigamente, que os pais você não via nenhuma demonstração de afeto, de carinho, o pai era aquela sisudo, sempre ditando as normas, governando a casa, e a mãe era aquela figura que tomava conta dos filhos, ela era responsável também, não só pelos cuidados de higiene, de ensinar, mas de criação dos filhos como um todo e os cuidados com a casa. E isso se perpetuou até aí por volta das décadas de 1960, 1980, onde aí sim a importância do pai começou a ser ressaltada. Olha como demorou. E também isso coincidia um pouco com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, porque até mais ou menos meado do século passado isso não era uma realidade. Então, a partir do momento que as mulheres começaram a trabalhar fora, os papéis precisaram ser redistribuídos, porque essa mulher não dava mais conta de fazer tudo sozinha, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido e de ter uma carreira profissional. Olha só que curioso. Então, essa modificação na sociedade levou intuitivamente aos pais serem mais participativos, mais engajados. Isso foi se construindo e desde a década de 80 para cá, nos anos 2000, isso tem crescido e melhorado. Então os pais eles começam a realmente dividir as tarefas, não só domésticas, como de cuidado com os filhos, com as mães, né? Que hoje em dia é nada mais justo, porque a mamãe, a maioria delas, muitas delas não ficam somente em casa e elas saem, aí partem para o mercado de trabalho precisando aí de uma mãozinha também dentro de casa.